Então, vamos lá. Vamos lá. Aí que eu estava falando aqui para vocês. Então, nós temos as regiões específicas de marcação para exames de densitometria, beleza? E a preocupação é justamente evitar que a pessoa fique com essa patologia. Por quê? Porque ela pode vir a óbito, dependendo do local que pode ocorrer uma fratura. Então, o local que o corpo suporta a maior quantidade de peso é aqui, ó, tá certinho. Aqui, ó. Essa região aqui do fêmur, que é o colo do fêmur. Então, se partir aqui, ó, com uma fratura, essa parte aqui arreia e essa levanta. Então, já era, né? E aqui nós temos os equipamentos de densitometria óssea, que determinam o quê? Tá vendo? O paciente aqui, ó, decúbito dorsal, um triângulo para a perna, para poder alinhar a região do fêmur, deixando o fêmur alinhadinho para poder fazer o exame, tá? Aqui é o laser de marcação. E embaixo dele você tem o intensificador de imagem, tá? Aqui, essa outra imagem, você vê a profissional trabalhando, no computador, e o equipamento aqui do lado de densitometria, beleza? Que se torna aí eficaz para esse tratamento. Então, pode ver que a radiação é tão fraca que não chega nem no profissional. Mas ele trabalha com dosímetro porque tem que trabalhar porque é com as radiações ionizantes, tá? Protocolo do exame. Nós temos aí dois índices importantes. Como vocês viram falar, o T, e agora tem o índice Z. Né? Os dois padrões usados para comparar e as medidas de densidade óssea do paciente. Então, tanto o índice Z e T, eles vão fazer esse papel de comparar as medidas de densidade óssea no paciente. O diferente vai ser quem? O índice Z, que vai comparar todos os dados do paciente com uma média de idade, né? E sexo, como eu estava falando para vocês. Então, de acordo com a idade, o sexo, ele determina, ou raça, ele determina é, por essas classificações se o indivíduo ele pode ter ou não, ou se tornar mais suscetível a possuir ou não essa patologia, tá? Então aqui eu tenho o índice T e o índice Z trabalhando junto para o diagnóstico. E como fica isso? Né? O índice T ele compara com o paciente em média individual, né, de jovens saudáveis, o pico de massa óssea lá em cima. E esses valores podem ajudar a avaliar a presença ou extensão dos riscos de osteoporose para fraturas, né? Ou futuras fraturas podem se apresentar. Então aqui, ó, eu tenho o índice T lateral e a densidade mineral óssea aqui em cima. Classifica que eu tenho uma escala que determina até onde eu começo a perder, onde eu tenho um pico de massa óssea e depois eu tenho aonde começa a perder essa quantidade de massa óssea. Então eu tenho 1,3, tá? O pico de massa óssea, que é a densidade óssea mineral, e daqui, ó, ele começa a diminuir, formando assim o índice T, onde leva o quê? A -1. Então, enquanto ele está na linha ali do verde, na área verde, e classifica ali que ele tem -1, ele tem osteoporose?
Digam que não. Isso, muito bem, não tem osteoporose. Agora, Não. quando a densidade ela vem pico de massa óssea verdinho e ela decai ao amarelo, que determina que ele está chegando, ó, e caiu aqui, ó, está chegando menos a 2,5. Então a osteoporose desse cara é o quê? Tem osteoporose? Tem, né? Mas tende a aumentar o grau, onde você tem terceira linha, o pico de massa óssea aqui no neutro, de uma determinada região, e depois ele decai diretamente, tá? Definindo aí uma perda progressiva e acentuada, né, da densidade óssea mineral, e onde o indivíduo vai ter o quê? Lesões ósseas. Ele andar, ele tropeçar, ou ele pisar em falso, dá ruim para esse paciente. Beleza? Alguma pergunta, gente? Eu não. Não. Show. Qualquer coisa, pergunte, por favor. Tá bom. Então vamos lá. Aí aqui, nós temos o protocolo de exame. A gente determina aqui que existe o preparo para a gente realizar esse exame de densitometria. Beleza? Então, eu tenho o preparo do paciente, onde o mesmo, né, é instruído a vestir roupas largas. Normalmente a gente dá o roupão que não tenha, né, objetos densos, que são os objetos metálicos, né, no bolso, um piercing, uma moeda, uma chave, beleza? Na região aí. Por quê? Porque demonstra um artefato na imagem e a gente vai ter que repetir esse exame. Então, lembrando sempre que a gente trabalhando com as radiações ionizantes, a gente deve se preocupar em fazer o exame uma única vez de forma adequada no paciente, sem cometer erro, tá? E esses objetos metálicos eles vão ficar o quê? Branco na imagem. Então, se tiver uma fratura naquela região que tem esse fragmento, eu vou ter que repetir o exame. E se tiver eu entregar, o bicho pode pegar depois do paciente. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então normalmente é dado uma vestimenta para ele, o paciente, tá? Para ele poder se cobrir tanto do tórax até a região do quadril, tá? Do corpo. Então, aí, abdômen pélvico. O protocolo de serviço exige que o paciente se dispa, né? E vista o avental durante o procedimento para garantir justamente a ausência de artefatos. Posicionamento específico, que é o de coluna, né? Onde o paciente fica deitado de barriga para o alto, chamado de decúbito dorsal, né? Barriga para cima. Membros superiores estendidos ao longo do corpo, né? Do corpo aí, e alinhado, né? Com a parte central da mesa. Então, o corpo fica exatamente na parte central, no meio da mesa, certinho, tá? Para poder ficar centralizado para não perder o exame, senão eu não vou conseguir fazer o exame. Fazer um ângulo de 60 a 90 graus com as pernas, né? Dependendo do paciente. O ideal é que é 90 graus, como vocês estão vendo aqui, ó, na imagem aqui. Por quê? Porque a coluna fica totalmente retinha nessa posição. Tá? Em 60 graus você pode fazer? Pode. Mas vai ver direitinho e tal. Mas quando você faz de uma forma mais rigorosa, é mais grato, melhor fica o exame. Beleza? Então aí o apoio, né? O suporte, o pushzinho, né? Para justamente posicionar o paciente dessa forma e abrir ali os espaços, né, discais, tá?
que nós temos no corpo, todo mundo tem. Então, a gente tem que ficar de olho na coluna, na altura de L1 e L5, que determina onde eu tenho a vértebra lombar, número 1, e a vértebra lombar de número 5. Então, a coluna lombar só tem 5 vértebras lombares. Aí, ó. Observação: o paciente de coluna deve se incluir até T12 e as cristas ilíacas. Então, vamos lá. Aqui no quadradinho, eu tenho 1, 2, 3, 4 regiões. Então, aqui eu envolvi uma região a mais, que é a coluna torácica, tá? Que é a T12 aqui, onde tem a costela aqui. E eu faço a linha de marcação até o osso sacro. Então, eu incluo todas as regiões específicas, até de transição, que é a T12, até a transição de L5. Então, eu pego toda a região. E esse quadrinho aqui, ele determina se o indivíduo ele tem a patologia ou não. Beleza? Posicionamento de fêmur. O paciente fica em decúbito dorsal, membros inferiores estendidos ao longo da mesa. Colocar, né, o suporte triangular, que é lá na parte inferior, para alinhar os trocantes no órgão do fêmur e para alinhar de forma o quê? Correta. Então, o paciente que a gente tem que direcionar o posicionador, né, para a luz do laser, nós temos uma variação de região. É de 7,5 centímetros abaixo do trocante, né? E o espaço para deixar o isquio, que é o osso, e o fêmur para analisar melhor as estruturas anatômicas. Então, aqui, ó, fêmur. Ele deixou um espaço para poder analisar de forma adequada. Então, é aqui que ocorre a fratura de colo de fêmur, tá? Então, aqui no amarelo, aqui, ó, quadrinho aqui amarelo, ó, o paciente tem o que aqui? Esse pontinho aqui a gente está certo. Se saiu do verde, ele tem o quê? Osteopenia? Estoponia. Isso, osteopenia. Beleza? Se chega no vermelho, ele tem o quê? Osteoporose. Osteoporose. Isso aí, osteoporose grave, tá? Porque antes só vem osteoporose. É onde tem a distância aqui, né, dos ossos, não é isso? Isso, certinho. Beleza? Então, aí é classificado para a gente esses fatores. Posicionamento de antebraço, né? Colocar o paciente sentado do lado da mesa, verificar se as costas do paciente estejam eretas, medir o comprimento do antebraço até o processo estiloide da una e do punho, que é essa pontinha aqui onde eu vou botar certo. Beleza? Feito isso, você coloca o velcro, né, na mão e próximo ao cotovelo, para o paciente não fazer movimento giratório com a mão, ficar com a palma da mão para cima e não para baixo. Tá? Colocar o laser centralizador direcionado na região do punho. Aí a gente consegue fazer o exame de braço, tá? Não dominante. Então, o braço não dominante do indivíduo, a gente coloca, por exemplo, tem força no lado esquerdo. A maior força, tudo que eu faço, eu utilizo o lado esquerdo. Então, é um braço que é dominante pela quantidade de tarefa e estabilidade para você executar. E o braço que a gente usa um pouco, né, assim, braçal, é o braço que nós chamamos de quê? Não dominante. Por que essa diferença? Porque em um eu exerço maior quantidade de força e o outro não. Então fica legal para medir de forma mais adequada a quantidade de substância, né, de cálcio nesse osso, se ele está sadio ou não.
Importante, né? O exame de antibiótico deve ser realizado quando o exame de coluna e fêmur não puderem ser interpretados, tais como o paciente obeso ou presença de prótese. Então, um paciente fortinho, ele não dá na mesa de exame. Então, se ele não der, a gente faz exame da onde? Do punho. Então, todo mundo consegue fazer exame de densitometria, dependente do seu peso. Sempre tem uma região específica para poder analisar. O escaneamento, né, completo do esqueleto e aqui somente o tecido, pela densitometria. Então, esse aqui a gente não usa e esse aqui a gente usa, tá? A imagem dessa forma aí, só que em corte ele muda a sua característica dos cortes, tá? Beleza. Então, essa daqui são algumas bibliografias, tá, que eu usei para montar esse material. E eu vou mandar outro, né, material para vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta para vocês. Eu marquei data de avaliação com vocês, de trabalho e tal. Eu acho que terça-feira ia ter a V1, não ia? Essa segunda, Terça-feira. terça, Que passou. eu passei uma atividade para vocês.